Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês. E abençoe mesmo, abençoe mesmo. E é por isso que nós estamos aqui, para que Ele venha usar os nossos lábios para que vocês possam compreender a palavra dEle, entender a palavra dEle, entender os conselhos dEle, entender os pensamentos dEle. E aí sim, uma vez você entendendo os pensamentos de Deus, você vai decidir, obviamente, pelo que é certo, vai fazer a escolha certa, não é? Se você tem a direção de Deus para a sua vida, a chance de você errar é insignificante nas suas escolhas, porque você tem já a direção de Deus para você. Entende? Isso é muito, isso é muito grande. Então, preste atenção. Eu vou repetir. Se você entender a palavra de Deus, é porque Deus se revelou para você. Isso é muito glorioso, isso é magnífico. Sabe lá o que é uma revelação de Deus para nós? Para você que está talvez perdida ou perdido nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas ansiedades, nas suas preocupações, perdido nas suas aflições, nas suas ruínas, nas suas misérias, sejam elas físicas ou espirituais, insegurança. Então, quando você tem a palavra de Deus compreendida, é Ele, Deus, quem revela ou revelou a sua vontade para você. Aí você sabe o que tem que fazer. Se você não fizer, são outros 500. Você tem o direito de negar, mas também tem o direito de obedecer, de seguir. Porque você sabe que fazendo a vontade dele, que é o que é justo, você sabia que no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o que acontece? No grego, justiça de Deus é a vontade de Deus. Então, você, quando faz a vontade de Deus, quando você se torna uma pessoa justa, você foi feita justa pelo próprio Deus, pela sua própria palavra. Jesus disse isso. Jesus falou assim para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que ouvistes. Quer dizer que a palavra de Deus, ela não só dá entendimento para a gente, conhecimento da vontade de Deus, mas como ela também nos lava, nos purifica, remove aqueles pensamentos obtusos, aqueles pensamentos bobos, aqueles pensamentos fúteis, inúteis, remove aquilo que só atrapalha a gente tomar decisão. Então, quando você entende a palavra de Deus, o Espírito Santo revelou você a sua palavra, a sua vontade. Bem, nós temos falado aqui sobre a justiça de Deus. Quando Jesus disse: felizes são os perseguidos
por causa da minha palavra, por minha causa, por causa do meu nome. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, quer dizer, por causa de fazer a minha vontade, porque deles é o reino dos céus. Então, alguém perguntou, bispo, o que é que eu faço? O que é que eu faço para ter um encontro com Deus? Bem, está aí a resposta. Basta você dar uma guinada de 180 graus, quer dizer, você ia numa direção errada, você ia na direção dos seus pecados, das suas injustiças, dos seus erros, das suas faltas, falhas. Aí você dá uma guinada de 180 graus, aí vai andando agora na direção do que é certo, do que é justo, do que é limpo, do que é íntegro, do que é correto, do que é verdadeiro. Se você fizer isso, nesse caminho que você trilhar, que você vai estar trilhando, você vai ter um encontro com Jesus. Você vai conhecer Jesus. Você vai conhecer aquele que justifica a gente, que faz você ser uma nova criatura. Aí você vai conhecê-lo como ele é. Não só conhecê-lo de ter ouvido falar sobre ele. Porque muitas pessoas têm muitas informações a respeito de Deus, inclusive de Jesus, mas não o conhecem. Muitas pessoas têm vasto conhecimento sobre o Espírito Santo, mas não têm o Espírito Santo. O que adianta? Então, você deve ter essa sede, essa fome. Oh, meu Deus, não é justo, poxa, que eu tenha ouvido falar de ti, mas não te conheça. Não é justo, eu quero te conhecer. Qual é o filho que fica satisfeito de não conhecer o seu pai? Se eu sou teu filho, eu quero te conhecer, não é verdade? É ou não é? Você vê, por exemplo, quantas pessoas que são traumatizadas por não terem o referencial do pai ou da mãe, não terem tido conhecimento, não conhecem seus pais. E as pessoas crescem frustradas. Mas quando as pessoas conhecem o pai, que maravilha! Imagine Deus. Ele quer se revelar para todos os que têm sede, fome de justiça. E têm sede, fome de justiça aqueles que começam a andar na direção da justiça, da vontade de Deus, fazendo o que é certo. Então, por exemplo, a senhora disse, olha, eu fui mandado embora do meu trabalho por causa da minha fé em Jesus. Graças a Deus, que maravilha! Então você é bendita, você é bendito. Por quê? Porque você sofreu pela causa do Senhor Jesus, ou por causa do Senhor Jesus. Então, esta é a injustiça que nós temos passado, que todos os verdadeiros, os filhos de Deus, passam aqui na terra. Os discípulos do Senhor Jesus, os seguidores do Senhor Jesus, têm que sofrer as injustiças. Tem que sofrer as injustiças para que o Pai seja santificado, glorificado neles. Então, quando uma pessoa é sacrificada, quando uma pessoa é, digamos assim, cruelmente injustiçada, difamada, escorraçada, esculhambada, por causa de Jesus,
por causa da sua justiça, por estar vivendo na verdade. Inclusive, perdeu o emprego por causa de falar a verdade. Ah, não, eu tenho que mentir, então não vou trabalhar aqui, não. Ah, não, eu tenho que me prostituir, não, então não vou trabalhar aqui, não. Eu tenho que agradar o meu chefe, eu tenho que dormir com o meu chefe para poder ter um espaço maior no trabalho? Não, mande embora, eu vou me embora. Isto significa viver na justiça. Isto significa viver na justiça. Isto significa viver na verdade. Isto significa ir na direção de Deus. Estão andando, caminhando nesta fé, claro, vão persegui-la, vão falar mal de você, vai difamar, vai dizer que você é fanática. Primeira coisa que eles fazem. O diabo vai arranjar 1 bilhão de desculpas para você desistir. Mas, se você realmente está na direção certa, você persevera. Não, eu não vou me vender para que eu possa ter algum proveito agora, porque na eternidade eu vou perder. Então eu prefiro perder agora para ganhar lá na frente a eternidade. Então, Jesus, minha amiga e meu amigo, não é uma ideia, um pensamento. Jesus não é uma religião. Não. Jesus é o Senhor e Salvador. É o que nos faz justos diante de Deus. Então, você fazendo o que é certo, caminhando de acordo com a ética, com o profissionalismo, de acordo com a sua verdade, com a verdade de Deus, andando de acordo com a sua integridade, caráter, você pode ter certeza que, cedo ou tarde, você vai conhecer o Senhor Jesus. E quando você conhecê-lo, aí, minha amiga, como ele diz aí, é só correr para o abraço. É só correr para o abraço. Então, preste atenção. Quando você conhece Jesus, ele justifica você. Ele faz você justo. E uma vez você justificado, sendo justa, então você tem paz. Paz. Sabe, deixa eu falar para você. O sujeito vai perante o juiz. E o juiz tem a sentença nas suas mãos, na sua caneta, no papel lá. Ele está com a caneta na mão para decretar a sua sentença. Punição ou perdão. Ele que vai decidir. Quando você recebe o perdão, está perdoado. O que acontece? Graças a Deus. Graças a Deus. Puxa vida. Você vai dormir em paz, você vai comer em paz, você vai viver em paz, porque você não vai ficar devendo nada a ninguém. Assim que Jesus faz com a gente. Quando ele nos faz justos, quando a gente encontra com ele e ele nos perdoa, então nós entramos num estado de graça, num estado de paz. Por exemplo, você quer saber se você está em comunhão com Deus? Basta você avaliar a paz que está dentro de você. Não adianta você dizer, eu tenho paz, mas lá dentro de si você sabe que não há paz. Então, se você não tem paz, é porque você não está perdoada. Se você morrer nessa dúvida, você vai para o inferno. Porque você não foi perdoada. Você vai para a cadeia do inferno. Agora, se você morrer nessa situação, se a gente morrer em paz, assim, sem culpa no cartório, sem culpa diante de Deus, então a gente não vai morrer. A gente vai
adormecer e ser promovido até a presença de Deus. Então, você que tem sofrido, que tem gemido por causa das injustiças que sofreu, mas injustiças porque você permanece justa, permanece fiel, permanece de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, podem acusar, podem difamar, podem fazer o que quiser, não vão tocar na sua paz. A sua paz vai estar dentro de você, porque é o Espírito Santo, é o Espírito da paz dentro de você. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer aqui, ele diz assim, quando a pessoa é justa diante de Deus, olha só, hein? Presta atenção, quando a pessoa tem a sua consciência lavada, pura, está em paz consigo mesmo e sobretudo com Deus, então ela não tem nada que temer, porque ela anda de cabeça erguida. Então o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim, ele faz a pergunta, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai acusar os escolhidos de Deus, os que foram justificados, os que vivem na paz de Deus? Então pode levantar falso testemunho, pode acusar disso, daquilo outro, pode chamar disso, daquilo outro, não interessa o que falar, o que vão falar, o que falam, não interessa o que vão falar, não importa. Quem pode levantar alguma coisa contra aqueles que foram escolhidos por Deus, estão em paz com Deus, tiveram um encontro com Deus, nasceram de Deus, nasceram do Espírito Santo, têm a paz de Deus. Então, aqueles que acusam, aqueles que maldizem, que praguejam, que jogam pragas, aqueles que amaldiçoam, etc, coitados, eles não sabem o inferno que os aguarda. Porque se Deus nos escolheu, se Deus escolheu você, você está em paz, então pode fazer o que quiser de injustiça, que você vai permanecer nessa paz para sempre, desde que continue vivendo na sua integridade. Então Paulo fala, quem vai acusar o escolhido de Deus, a escolhida de Deus? Se Deus os justifica, se Deus os perdoa, se perdoou, estavam perdoados, quem vai levantar alguma coisa contra eles? Foi o que aconteceu no passado, quando os judeus rebeldes se levantaram contra Moisés. E Deus, o próprio Deus, defendeu Moisés. Olha, com os profetas eu falo através de sonhos, visões, mas com Moisés eu falo pessoalmente. E vocês estão falando mal dele? Vocês não temem, não? Vocês não caiu a ficha que vocês estão correndo risco de vida falando do meu servo? Então, amiga e amigo, assim é você. Se você, talvez você não seja aquela criatura expoente, um expoente usada por Deus, mas você é fiel, você tem a sua consciência limpa, você vive na paz com Deus. Deus guarda você. E se alguém se levantar contra você, aí vai se ver com ele. Vai se ver com ele. Como aconteceu com aqueles rebeldes. Porque abriu-se um buraco e eles e todos os seus familiares, mulheres, filhos, tudo, sobrinho,
toda a família, todas as famílias rebeldes, dos rebeldes, abriu-se o buraco e eles caíram ali. Porque estavam se rebelando contra o ungido de Deus. Até a própria irmã de Moisés, Miriam, que era uma fiel a Moisés, mas em dado momento da sua vida, ela levantou falso contra Moisés, ela se rebelou contra Moisés. O que Deus fez? A feriu com lepra. Ela ficou envergonhada perante toda a congregação do povo de Israel, porque levantou alguma coisa contra o servo de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, não se preocupe se alguém se levantar contra você, não se preocupe se falar mal de você, não se preocupe, ela fez isso, fez aquilo, não interessa. Você está com a consciência limpa? Você está bem consigo mesmo e com Deus? Então, fica tranquilo, porque quem pode intentar mal, acusação contra alguém que é de Deus, escolhido por Deus? Quem? E pensa que vai ficar impune? De jeito nenhum, vai sofrer as consequências. Bem, isso aí é muito bacana, né? E aí Paulo fala, ele fala assim, quem é justo, quem foi justificado? Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem? Como está escrito, por amor de ti, quer dizer, por amor a Deus, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou, que nos salvou, que nos justificou, que nos deu a paz. Porque, ele conclui, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, esse amor é a paz. Não adianta você falar do amor de Deus e não ter paz. Quando você fala do amor de Deus e não tem paz, porque esse amor que você tem aí não é de Deus. Pode ter o amor de todo mundo, menos de Deus. Porque o amor de Deus traz a paz. Se você tem o amor de Deus, mas não tem paz, é porque tem alguma coisa errada aí com você. Agora, se você tem o amor de Deus, você é perdoado, e tem paz. Porque o perdão traz paz. Tão certo como Deus existe, quando Ele perdoa, Ele dá paz. Paz. E essa paz é íntima, pessoal, intransferível. É uma coisa sua, pessoal, privado. Você e Deus. Deus e você. É o Espírito Santo. Vamos falar mais a respeito disso amanhã. Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia para a família de Deus, para os familiares de Deus, para os filhos de Deus. A Santa Ceia é uma comunhão íntima da família de Deus. Jesus, quando fez a Santa Ceia, somente os discípulos participaram. Claro, lá estava Judas também, mas Judas tinha estado com ele durante todo o ministério. Ele estava lá, mas na hora da Santa Ceia ele foi revelado.
Então, você, amiga e amigo, que quer ter a comunhão íntima com Deus, a Santa Ceia é uma excelente oportunidade, porque você vai colocar sua vida no altar, vai renovar os seus votos com Ele. Foi por isso que Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte de mim. Então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, Santa Ceia, talvez da reconciliação, quem sabe. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.